Plano dos Estados Unidos para sancionar o Brasil está só no começo. Ministros estão sem dormir por medo de mais sanções. Pessoal, o vídeo de hoje está imperdível. Fica até o final do vídeo que você não irá se arrepender com toda certeza. A gente já começa o vídeo aqui com o Brasil entregando hoje, nessa segunda-feira, ao governo Donald Trump, uma resposta sobre uma investigação comercial que iniciou lá em junho deste ano. Você vai entender tudo sobre essa investigação e o que os Estados Unidos estão alegando do Brasil. Tá? Além disso, a gente vê aqui o Roberto Mota, da Jovem Pan, né, o comentarista da Jovem Pan, está indo em defesa de Eduardo Bolsonaro, indo contra os demais colegas aqui da Jovem Pan neste caso. Além disso, a gente começa aqui com o Lorival Santana, né, o analista internacional aqui da CNN, falando que o plano dos Estados Unidos ele vai muito além da sanção aplicada a Alexandre de Moraes. Você vai entender tudo isso e muito mais. Chega aí já se inscrevendo no canal, habilitando o sininho, e começamos já com o Lorival Santana falando justamente do cerco às autoridades brasileiras que está acontecendo. Vamos ouvir aqui. Depois. Por isso que eu perguntei se era uma decisão colegiada, porque os Estados Unidos vão adotar sanções contra os ministros da Suprema Corte que votarem pela condenação. E aí isso é uma tentativa mesmo de pressionar, né, isso que eu estou dizendo, essa intenção do governo americano já antecipadamente, uma tentativa de influir sobre essa votação. Eles usaram Alexandre de Moraes como um exemplo, né, assim, exatamente para continuar ali, manter a possibilidade de os outros ministros do Supremo não se coadunarem com o Alexandre, né? Então, o que eles fizeram? O que os Estados Unidos fez, pessoal? Sancionou o Alexandre de Moraes para servir como exemplo, né, para que outros ministros, vendo o Alexandre de Moraes sancionado e passando os perrengues que ele está passando agora, né, decidam por não seguir no mesmo caminho. Essa é a ideia dos Estados Unidos. Tentar atrair, porque se eles já saíssem punindo os ministros, eles ficariam sem munição, né, e sem nada para oferecer para esses ministros. Então, por isso que eles dosaram dessa forma, atacando o ministro Alexandre de Moraes, na esperança de que outros ministros olhassem para a situação dele e falassem, não quero que isso aconteça comigo, e aí recuassem de suas posições. Então a gente está aí diante de uma situação extremamente grave, realmente, de uma tentativa de interferência, né, numa decisão super importante da justiça brasileira, interferência externa, bem entendido. E acho que, além dos ministros, além do mundo aí da Suprema Corte, uma vez tomada essa decisão, e aí eu acho que vai haver também outras sanções contra o Brasil. Tá aí, pessoal, então ele está dizendo que virão outras sanções, né, que isso é só o começo. Essa punição do Alexandre de Moraes com a Magnitsky é só o início do que está por vir. Na esfera diplomática, né, na esfera política, realmente, inclusive atingindo a embaixadora do Brasil em Washington, é possível também. Tá aí, então, Lorival Santana falando que está só no começo essas aplicações de lei Magnitsky. Pessoal, a gente vai ver agora aqui o Mota, né, defendendo aqui o Eduardo Bolsonaro, né, indo contra os seus colegas de bancada, deixando ele sem Mota, resposta. o fato é que é o seguinte, o setor produtivo cobra justamente uma ação diplomática do governo, já sabendo, inclusive, das consequências aqui para o país, né? Nós temos aí setores aí extremamente atingidos imediatamente após o tarifaço. Então, é uma questão aí que envolveu muita política, como disse o Dávila, como disse o Kobayashi, e, de qualquer forma, bom não ficou o cenário justamente esse para o Brasil, evidentemente, né, Mota? Eu tenho uma visão um pouco diferente da dos meus colegas. O deputado Eduardo Bolsonaro postou aí no X uma foto sua com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. Não é qualquer pessoa que é recebida pelo Scott Bessent. Ele pode merecer críticas na condução da política econômica, mas ele está longe de ser um bobinho. Dizem que uma foto vale por 1000 palavras, né? Essa foto aí vale por 1000 discursos. Pessoal, o Mota está falando justamente o Eduardo Bolsonaro, né? Ele tem acesso nos Estados Unidos a pessoas de alto escalão do governo Trump, né? Que essas pessoas não recebem qualquer tipo de pessoa. Então, o Eduardo Bolsonaro,
ele é sim um político diferenciado, né? Então, quanto a esse negócio de ir para os Estados Unidos, reclamar lá, falar sobre o que está acontecendo no Brasil, os parlamentares de esquerda já fizeram isso diversas vezes, né? Então não teria crime nenhum nisso. O deputado está sendo chamado por algumas pessoas de traidor porque foi denunciar no exterior violação de direitos humanos e absurdos legais que estão acontecendo no Brasil. Mas o que o deputado está fazendo é exatamente a mesma coisa que políticos de esquerda sempre fizeram neste país. Nenhum deles foi chamado de traidor ou ameaçado de ser processado. É o que ele está falando agora. Os mesmos políticos de esquerda que sempre defendiam anistia ampla, geral e restrita e agora gritam sem anistia. Os mesmos que botavam uma fita na boca, lembram disso? E tiravam fotografia com cartaz censura nunca mais. Agora estão animadíssimos. A cada 15 dias eles pedem um projeto de lei novo. Pessoal, os políticos de esquerda que pediam censura nunca mais, um cartazinho e tudo, são os primeiros agora a quererem implementar projetos de censura, né? Justamente para censurar opositores, censurar a direita. Para combater o discurso de ódio. Eu estive algumas vezes com o deputado Eduardo Bolsonaro, participei 2 vezes da conferência CEPAC, uma conferência de pensamento conservador, que foi trazida para o Brasil por ele, e me impressionou como um político preparado, bastante acima da média dos nossos parlamentares. É um político que vem construindo há muitos anos relacionamentos internacionais importantes. Eu estive num desses eventos e que tinha lá um argentino baixinho, com cabelo, um penteado assim meio estranho, muito mais cabelo do que eu, e agora é o atual presidente da Argentina, Javier Milei. E na época em que o Donald Trump estava em baixa, estava sendo perseguido, Donald Trump também tinha um relacionamento com Eduardo Bolsonaro. Agora dizem que o Eduardo é culpado pelas tarifas impostas por Trump. Eu acho que isso é, de alguma forma, um elogio ao deputado. Não é todo mundo que tem essa capacidade de influenciar a política externa americana. Mas... Olha isso, pessoal. Ele diz que se isso for verdade, é um elogio, né, para o Eduardo, né? Só que, obviamente, isso aí não é verdade, né, pessoal? Não, eu acho que o Eduardo ele traz à luz o que tem acontecido no Brasil, né? Mas, obviamente, a resposta, enfim, a ação cabe ao Donald Trump e seus assessores, né? Não ao Eduardo Bolsonaro. Mas me parece um erro de julgamento, porque sanções do tipo que foram aplicadas ao Brasil, e isso está na carta de Donald Trump. Olha, sanções foram aplicadas já várias vezes a países cujos governos ou cujos estados violam direitos humanos ou determinações internacionais. Foi isso que aconteceu com a África do Sul, foi isso que aconteceu e acontece até hoje com Cuba, Venezuela e Irã. Basta a gente lembrar o que aconteceu nos últimos tempos para constatar. Foi o Estado brasileiro, por seus atos e suas declarações, não faltam declarações praticamente todo dia. Tem alguém no governo brasileiro, no Estado brasileiro, que continua dando declaração. Aí, pessoal, então Mota falando verdades aí que parece que os companheiros dele de bancada esqueceram, né? Então tá aí. Pessoal, próxima notícia que o Brasil entrega hoje ao governo Trump resposta sobre investigação comercial. Né? Os Estados Unidos alegam que práticas desleais brasileiras estariam prejudicando a economia local. Investigação acontece em meio ao tarifaço de 50% do governo Trump, e o governo, né, brasileiro afirma que não vai desistir de negociar. Pessoal, se não existisse alguma coisa no mínimo esquisita na relação de taxação sobre os Estados Unidos, o iPhone não custaria o dobro do preço aqui do que custa nos Estados Unidos, né? Não faz sentido algum isso, pessoal. Enquanto a gente acha que Samsung e Motorola por R$800, R$1.000, R$1.500, a gente vê um iPhone sendo vendido a 10, 12 mil reais, o dobro do preço dos Estados Unidos, tá? Obviamente, vende iPhone da mesma forma, mas não vende tanto quanto poderia vender,
né? E isso é só um dos exemplos que a gente traz aqui, né? Mas em função disso e de outras coisas, as tarifas americanas aqui subiram para exportadores em 50% e pode piorar ainda mais depois do departamento aqui, depois desse relatório, né, chegar aos Estados Unidos e for constatado que realmente existe mais coisa por trás disso, né, pessoal? Então, o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, que atua aqui no Brasil, né, foi responsável aí por identificar essas questões aí tarifárias aqui dentro do Brasil em produtos americanos. Chegou até aqui no vídeo, me conta nos comentários o que você acha disso. Aproveita aí para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações, clica no like para ajudar na divulgação desse vídeo. A gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.